Bem, pessoal, dando prosseguimento então, aqui nós temos o nosso sensor do termostato digital. Ele vem na outra extremidade, ele vem com o conector próprio para encaixar aqui nessa pecinha branca aqui, que é o que vai fazer a leitura da temperatura. Então esse é o cabo. O que nós vamos fazer? Nós vamos medir o tamanho que é necessário, tá? Para ele ser soldado aqui no nosso conector RCA. Um tamanho com folga para não ficar muito apertado. Esse tamanho aqui já tá bom, ele tá com uma folguinha bacana. Então a gente vai cortar o sensor. Não precisa se preocupar porque dá certo. Tipo, eu vou cortar o fio do sensor, ele vai parar de funcionar. Não tem problema. No meu aquário hoje, eu utilizo dessa forma. Aqui eu já cortei, tá vendo? Então o que eu vou fazer? Vou separar, ele é um fio duplo, tá vendo? Eu vou separar aqui as duas extremidades dele. Assim. E vou descascar a ponta, passar um pouco de solda e soldar aqui no nosso conector RCA fêmea. O meu painel, no primeiro que eu fiz, eu fiquei com medo de cortar e não funcionar, fazer emenda, né? Mas deu tudo certo. Nos dois painéis que eu já fiz deram tudo certo, então não precisa se preocupar com isso. Ali no conector fêmea eu já passei solda, então eu vou passar solda nesse conector aqui, na extremidade do cabo que eu desencapei, para mim poder ligar ele lá. O que acontece se eu ligar o timer sem o sensor dele? Ele vai começar a apitar. Ele tem essa função dentro dele, que o speaker, caso o sensor não esteja conectado, ele começa a apitar, que é para mostrar que ele não está conseguindo fazer a medição. Então, se por acaso você receber alguma criança na sua casa que vai lá e desconecta o cabo, ele te dá essa indicativa também. Esse termostato digital, ele vem com manual, tá? Então não precisa ficar preocupado sobre as configurações não, que ele vem com manual. Então você não vai ter problema aí para conseguir fazer as configurações dele. Os vendedores que não fornecem o manual impresso, geralmente no próprio anúncio já tem na descrição do produto, né? Lá no Mercado Livre já tem o manual de como funciona. Aqui eu já passei a solda nas duas pontas do fio. Então agora eu vou soldar aqui no conector branco. Por que eu escolhi o conector branco? Porque o vermelho para mim é indicativo de temperatura alta. Então o conector vermelho ele vai ficar por conta da ventoinha e o branco do sensor. Então eu vou fazer a solda aqui, né, ligando eles, ligando as extremidades do fio aqui no nosso conector RCA. Pronto. A fonte aqui eu já parafusei, tá? Ela tem aqui em cima um parafuso e aqui embaixo outro lugar para colocar parafuso. E o painel ele vem com essas sei lá, essas ranhuras aqui, que é para você poder parafusar aqui as placas que você forem usar, a fonte. Um painel, uma caixa bem versátil. A outra ponta que sobrou, que é aqui a ponta do sensor
a gente vai conectar em outro fio. A gente vai fazer uma emenda. Para fazer essa emenda, eu estou usando esse cabo, ele é emborrachado, bem maleável, tá? Bem maleável. Pode ser cabo de áudio, não precisa ser cabo elétrico mesmo. Quando vocês forem comprar os cabos para vocês fazerem, vocês podem procurar pegar um fio para microfone mesmo, não tem problema. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai emendar uma ponta desse sensor numa ponta do cabo e na outra ponta a gente vai emendar o macho RCA. Aqui eu vou descascar ele. Ele tem uma malha, essa malha a gente não vai precisar utilizar, tá? A gente vai utilizar só o branco e o vermelho dele. Essa malha, pode puxar essa malha para baixo e cortar ela. Em equipamento de som, como microfone, ela é usada para evitar interferência. Aqui eu estou enrolando ela e vou cortar ela com o alicate. Ok, vou descascar as duas pontas do fio agora, tá? E aí uma coisa que eu indico para vocês. Deixa uma quantidade de fio grande, porque um tem que ser menor do que o outro, para evitar da gente ter da gente fechar contato entre uma solda e outra. Então eu corto ele sempre um menor que o outro. Vou descascar a ponta, enrolar e daqui a pouco a gente vai fazer a solda. E a gente vai utilizar o termo retrátil aqui também. Aqui é a mesma coisa, a gente vai abrir o fio e vai cortar um menor do que o outro também para fazer a solda aqui. Vou abrir ele, descascar aqui a ponta. Vou pegar meu termo retrátil aqui. Cortar dois pedaços. Vou passar ele aqui pra dentro. Um em cada fio. Pronto. Agora eu vou fazer a emenda. Tentar enrolar eles aqui. Cortei pequenininho. E fazer a solda. Deixa eu achar minha solda aqui. Achei. Agora com o ferro de solda eu vou unir esses dois fios. Pronto. Vou enrolar o outro. Também vou fazer a solda dele.
Prontinho. Aí tá vendo por que a necessidade de cortar um maior do que o outro? Exatamente por causa disso aqui, ó. Quando eu for... Se você fosse isolar com fita isolante, um já ficaria distante do outro, evitaria dos dois contatos encostarem um no outro. Aqui não vai ser preocupante isso, porque eu vou utilizar o termorretrátil. Pode ver que ele aperta em volta do fio, né? Agora eu vou pegar um termorretrátil um pouquinho mais grosso. Vou passar aqui por dentro do meu sensor. Levar até lá embaixo onde está a solda. Vou passar os termorretráteis que eu utilizei, eu vou passar por dentro dele. Fechar mais essa ponta aqui que está aberta. Essa aqui de baixo também. Pronto, vou deixar ele esfriar um pouco, porque senão na hora que eu tentar passar o termorretrátil por dentro esses termorretráteis por dentro do outro mais grossinho, ele vai fechar por causa da temperatura. Vou deslizar ele até embaixo, na base do fio. Vou entrar com esse fio aqui para dentro também. E agora eu vou passar o calor de novo para ele fechar. Pronto. Tá feita a conexão com o termorretrátil, uma ponta sensor, e na outra ponta agora a gente vai soldar o RCA. Tá aqui meu cabo RCA. Eu vou cortar ele aqui também. E vou descascar ele para eu conseguir achar os fios dele e fazer a solda. O RCA é uma malha, tá? E um fio por dentro. Então a malha vai ser um dos contatos e o fiozinho branco vai ser o outro contato. Também vou cortar menorzinho. Pronto. Descascar a outra ponta do fio, onde vai o sensor. Não vou utilizar a malha, então eu vou tirar ela. Se esse fio tivesse só um por dentro e uma malha, aí seria o contrário, a gente não descartaria a malha. A gente utilizaria a malha como um dos contatos. A capa do meu alicate está saindo aqui. Pronto. Da mesma forma, cortar um mais curto e descascar. Deixar um mais longo e descascar. Esse fio de sensor ele não tem polo, né?
Então não precisa ficar preocupado, se eu fizer a ligação errada, não precisa preocupar com isso. Vou pegar mais um pedacinho, mais 2 pedacinhos de termorretrátil mais fino. Na verdade pode ser até só um, né? Porque já vai estar isolado uma ponta, então não vai ter problema. Vou passar ela aqui para dentro. Pronto. Vou enrolar esses 2 fios e fazer a solda deles. Quem tiver aquela pinça de estação de solda para segurar os fios na hora de soldar, é uma mão na roda. O meu eu não tenho, eu deixo solto mesmo. Vou enrolar os... Já vou passar a emenda aqui para dentro do termorretrátil e aquecer ela para ela fechar em volta. Como o fio é muito fino e o termorretrátil é um pouquinho mais grosso, eu vou usar um pouco de fita isolante para fixar o termorretrátil ali, para ele não ficar escorregando. Mas você pode usar só fita isolante, se quiser. Eu é que não calculei direito a espessura do termorretrátil, e aí eu esbarrei nesse problema agora. Pronto. Eu enrolei foi errado aqui, né? Não vai dar conexão porque eu fiz o corte errado aqui do fio. Mas vamos refazer então no caso. Cortar aqui. Cortar aqui. Refazer aqui. Cortar a sobra da malha aqui, que eu não vou precisar dela. Descascar a ponta do meu RCA aqui. Enrolar a malha. Descascar essa pontinha do branco aqui. E aí, como eu já sei que meu termorretrátil não vai dar espessura, eu nem vou utilizar ele aqui. Vou soldar e isolar com fita isolante. Vamos lá. Esse é o mesmo processo que a gente vai fazer no fio da ventoinha, tá? Com o RCA macho vermelho. É o mesmo processo. Não tem diferença não. Numa ponta a gente vai ligar no RCA e no outro na ventoinha. Vou isolar ele aqui com a fita isolante.
E agora eu vou utilizar o termorretrátil para prender tudo. Meu termorretrátil ainda tá fino aqui para isso. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou isolar ele com fita isolante mesmo. Passar a fita isolante fazendo o isolamento de toda essa solda que a gente fez aqui. É importante que quando vocês forem colocar o sensor dentro do aquário, a emenda não alcance a água, tá? A emenda tem que ficar para fora da água. A emenda do sensor. Pra você não ter aí um problema do medidor parar de funcionar. Do sensor de temperatura parar de funcionar. Então, quando vocês colocarem o sensor, prende ele de forma que a emenda não entre para dentro do aquário. Então aqui o que a gente vai ter agora é numa ponta do cabo o sensor, na outra o RCA, que vai ligar aqui em cima no painel. Esse cabo já está pronto. Vou deixar ele de lado aqui e a gente vai fazer a conexão agora da ventoinha. A ventoinha ela tem polarização. Então a gente tem que ficar esperto com qual que é negativo e qual que é positivo. Eu vou deixar ela por último, porque antes eu vou fazer as conexões aqui da fonte de alimentação, para a gente ver como é que vai funcionar e saber aqui onde que vai chegar o positivo e onde que vai chegar o negativo aqui na fonte, tá? No conector RCA. Então eu vou levantar aqui, tem essa plaquinha aqui da fonte de alimentação, eu vou levantar ela para eu conseguir enxergar aqui e ter acesso aos parafusos. Já vou soltar os parafusos para começar a fazer a ligação elétrica da fonte de 12 volts. Tá vendo? Levantei a plaquinha plástica que protege e estou desparafusando aqui os parafusos da fonte. Aqui na fonte nós temos a indicação aqui na lateral de metal LN, que seria o fase e o neutro. Temos aqui a indicação do terra, tá? Que é no meio aqui, no canal 3. Então é linha, que é fase, no canal 1, neutro no canal 2, terra no 3. Aí ela vai fornecer no canal 4 e 5 os 12 volts, sendo que no canal 5 é o positivo e no canal 4 é o negativo. Esse aqui é o meu neutro. Ele é onde eu já vou ligar aqui na alimentação neutra da minha fonte de alimentação de 12 volts. Coloquei o fio lá, agora eu vou apertar o parafuso para prender o fio. E agora eu tenho que fazer a alimentação
da fase. Vou utilizar um pedaço do fio marrom do nosso cabo de energia, tá? E já vou apertar o parafuso para ficar bem preso ali. Pronto. Aí agora eu tenho que soldar essa ponta aqui na nossa chave. Lembrando, a chave é uma chave dessa aqui. Eu estou vindo com o neutro, o azul, na parte superior aqui. Vim com a fase, né? Depois ligada aqui tirada aqui do fusível. E liguei aqui no do meio. No de baixo, então, é onde eu vou ter que soldar a outra ponta, para que quando eu ligue a chave, ele forneça para a gente aqui a alimentação da fonte de alimentação de 12 volts. Beleza. Pegar o ferro de solda. E vamos para outra solda. Pronto. Então ela já está recebendo aqui a fase e o neutro. Agora eu vou fazer o aterramento dela. O aterramento eu posso puxar da própria tomada, como ela não tem... Como o terra não tem fusível, né? Então eu posso puxar da própria tomada ali. Só medindo aqui a dobra que eu vou ter que fazer no cabo. Eu vou parafusar o fio ali então, fazendo o aterramento. Vou ligar ele no terra da minha fonte. E vou apertar o parafuso. Vou pegar uma chave maior para apertar melhor. Ok, agora eu só tenho que soldar o terra junto com o aterramento aqui das minhas tomadas. Agora eu vou ligar aqui com o aterramento das tomadas. Pegar um pouco mais de solda. Ok, cadê minha solda? Vou colocar aqui na ponta do ferro. Para fazer a solda. Tá fraca a solda, tá vendo que tá bambinho? Então eu tenho que soldar direito para não ficar bambo assim. Dá um tempinho para a solda esfriar. Agora tá firme. Então eu já tenho a alimentação toda da minha fonte funcionando, da minha fonte de 12 volts. Então agora, lembra do fio aqui? Deixa eu mostrar para vocês no melhor ângulo aqui, ó. Lembra do fio de 12 volts? Positivo. Eu vou vir e vou ligar ele aqui na minha fonte, onde fornece os 12 volts positivo, que é aqui no canal 5. Soltar um pouco mais o parafuso ali.
consigo encaixar o fio lá dentro. Apertar ele aqui. Pronto, agora é só apertar o parafuso para prender. Pronto. Agora só falta a ligação negativa. Aqui o negativo da alimentação de 12 volts. Vai fazer o mesmo processo aqui no canal 4 da fonte. Esse canal aqui que eu estou falando, canal 1, canal 2, canal 3 e 4 da fonte, vai variar de acordo com o modelo de vocês, tá? Quando vocês forem comprar, vai estar escrito aí na fonte de vocês qual que é o positivo, o negativo que ela fornece, qual é o canal que ela está utilizando, onde fica o terra e onde entra a alimentação positiva e negativa. Vou testar a continuidade, que às vezes ficou mal apertado ali. Eu vou testar a continuidade. Ok, vamos testar. Tá chegando, tá certo. Agora vamos testar a continuidade do 12 volts positivo. Tá chegando, tá certo. Muito bem. Aí vocês podem ver aqui que ficou na ponta do cabo positivo e negativo duas pontinhas para fora. É ela que vai alimentar aqui a nossa fonte de alimentação. Nossa fonte de alimentação não, perdão, nossa ventoinha. Como a gente sabe que no nosso caso aqui o amarelo é o positivo e o preto é negativo, a gente também tem que saber qual que é o positivo e o negativo da nossa ventoinha. No meu caso ali, o vermelho é o positivo e o negativo é o preto.